Olá, quarto ano, e aí, sexta-feira, né? Mais uma semana que a gente encerra, graças a Deus, né? E aí, como é que vocês estão hoje? Continuam fazendo a questão da higienização, principalmente depois da nossa aula de ontem, que foi sobre o que mesmo? Higiene. Muito bem, onde a Bárbara falou das questões que a gente tem que ter com o nosso corpo, com a nossa boca, com a nossa mente, não é isso? E também, principalmente agora, dobrar esses cuidados com a nossa higiene devido a essa pandemia. Então, a gente hoje vai mudar completamente o foco. Hoje vamos ver em língua portuguesa gêneros textuais. Porque os gêneros textuais, gente, são vários. Então, a gente tem que conhecer um pouco de cada um deles. Então, hoje nós vamos falar sobre biografia e poema e poesia. Por que poema e poesia? Porque muita gente ainda acha que poema e poesia são a mesma coisa, mas não é. E hoje nós vamos ver a diferença entre essas duas. Combinado, quarto ano? Então agora, aproveitando que hoje é sexta, descansem, mas também façam as atividades, tá? E agora vamos para nossas últimas operações da semana, depois para o nosso conteúdo. E fica ligado até o nosso final do nosso vídeo, que hoje tem trabalho para fazer, que a Bárbara vai falar lá no finalzinho. Certo, quarto ano? Vamos lá! Bom, meus amores, últimas operações da semana, sexta-feira, né? Vamos para nossas operações na página 62, onde a gente vai fazer a primeira questão, que vai ser o quê? Fazer a adição, tirar a prova real e colocar o nome dos termos, certo? De cada operação. Então, vamos iniciar logo pela adição. 9 mais 1, 10. 0 vai 1. 8 mais 1, 9. Com mais 1, 10. 0 vai 1. 3 mais 3, 6. Com mais 1, 7. Então, dá 700, certo? Para a gente tirar a prova real, a gente faz o quê? Pega o resultado da soma e subtrai pela segunda parcela da operação com o sinalzinho de menos, que é a subtração, a operação inversa da adição. Então, 1 para 10, 9, vai 1zinho. 2 para 10, 8, vai 1 novamente. 7 menos 4, 3. Então, tá certo ou não tá? Sim. Então, agora vamos para o nome dos termos. Como a gente sabe, na adição, parcela, e o resultado a gente chama de soma, certo? Na subtração, a gente chama minuindo, na segunda, subtraindo, e o resultado a gente chama de resto. Certo, meus amores? Então, a gente fez a operação principal, retirou a prova do real e colocou os nomes dos termos. Vocês vão ter que fazer isso na letra B também aí, da primeira questão, tá? E a segunda questão que aparece para vocês é um probleminha super simples. Então, meus amores, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Gênero textual, biografia. Vamos lá? A biografia é um tipo de texto que narra, ou seja, que conta a história da vida de alguém. A palavra biografia é composta por termos de origem grega. Bio, que significa vida, e grafia, que significa escrita. Então, a palavra biografia significa escrita sobre a vida ou escrito da vida. Mas como fazer uma biografia? Antes de mais nada, nós devemos pesquisar sobre a vida da pessoa sobre a qual nós desejamos fazer uma biografia. Então, até às vezes, caso for possível, se nós pudermos,
até entrevistar essa pessoa para ter o máximo de informações possível. É importante sabermos também que a biografia deve seguir uma ordem cronológica dos fatos, ou seja, começamos pela data de nascimento, como a pessoa cresceu, a infância, a adolescência, onde ela estudou, o que ela estudou. Isso é a ordem cronológica. E também nós vamos contar os acontecimentos mais marcantes da vida dessa pessoa. Existe também a chamada autobiografia, que é escrita pela própria pessoa, ou seja, por nós mesmos. Então, seguindo as mesmas características de ordem dos fatos, na ordem cronológica, na ordem do tempo, nós vamos contar os fatos sobre a nossa vida pessoal, ao invés de outra pessoa contar para nós. Bom, meus amores, como vocês sabem, né, hoje vamos falar sobre os gêneros textuais, biografia, poesia e poema, né? Então, a gente vai começar logo falando sobre biografia. Mas, tia Bárbara, o que é biografia? O gênero textual biografia, gente, nada mais é que é um gênero no qual ele é um texto que conta sobre a vida de alguém, tá? Já diz, ó, bio significa vida e grafia é escrita, ou seja, escrever sobre a vida de alguém, certo? E ela mistura relatos e registros da história de uma vida de uma pessoa, né? Enfatizando o quê? Os seus principais fatos e acontecimentos, tá, gente? Esses fatos geralmente são organizados por ordem cronológica. O que é ordem cronológica? São numerados de acordo com o que aconteceu primeiro até o que foi acontecendo depois, certo, meus amores? E com isso, né, ele vai contando tanto do nascimento até a fim da vida dessa pessoa, certo? E não necessariamente, para ser uma biografia, a gente precisa ser algo escrito. Ele pode ser em filme, pode ser uma peça de teatro que é contada, certo? Com isso, gente, conhecer uma biografia, tá? É conhecer a personalidade daquela pessoa com quem a gente tá procurando saber o que foi que aconteceu de toda a sua vida. O que foi que ela fez que contribuiu para ela ficar famosa, né? Como foi que ela viveu, como foi que ela alcançou o sucesso, as obras que ela escreveu, pintou, esculpiu, certo, gente? E agora nós vamos ver o que é que uma biografia ela deve conter para que a gente possa escrevê-la, certo? Vamos lá. Bom, meus amores, para que a gente, né, faça uma biografia de alguém, a gente precisa colocar sobre isso aqui. O nome da pessoa, né, que a gente vai falar, a idade, o local que ela nasceu, o dia, o mês e o ano que ela nasceu, o nome dos seus pais, o lugar onde ela mora ou morava, né? As suas preferências, ou seja, o que ela gostava de fazer, o que ela gostava de ler, essas coisas com que ela trabalhava. E o que fez ou escreveu que o deixou famoso. Porque não necessariamente pode ser um artista que escreveu poemas, contos, fábulas. Podem ser pessoas, por exemplo, do nosso dia a dia. Pode ser que vocês queiram escrever uma biografia da mãe de vocês ou do pai de vocês. Então tem que conter todos esses elementos aqui para que seja uma biografia. E também acho que você já deve ter ouvido sobre autobiografia. Autobiografia, gente, é quando a gente escreve um texto sobre nós mesmos, por isso autobiografia. Por exemplo, eu quero escrever um texto sobre a minha vida. Aí eu vou colocar lá, né, o meu nome, Bárbara, tenho 29 anos, nasci em Recife, no dia 19 de maio de 1991, entenderam? O nome dos meus pais, tudo isso eu vou contar. Então quer dizer que eu estou fazendo uma autobiografia. Ou seja, eu estou escrevendo sobre mim mesma. Certo, gente? Agora a gente vai lá descobrir qual é a diferença entre poema e poesia. Porque a gente sabe ainda que ainda há muitas pessoas que trocam isso, sabe? Que não sabem essa diferença. Só que antes a gente vai agora, para vocês verem como é uma biografia, a gente vai ver a biografia aqui que Tia Bárbara vai colocar, de Cecília Meirelles.
certo? Foi uma escritora famosa, onde a gente vai ver aqui a biografia dela e também vai ver um poema sobre ela, já que a gente também vai falar sobre poemas, certo, meus amores? Vamos lá. Esse daqui é um trecho, tá? Onde a gente vai ler sobre Cecília Meirelles, um pouco da sua biografia. Cecília Meirelles nasceu no Rio de Janeiro em 7 de novembro de 1901 e morreu em 1964. Foi uma poetisa, professora, jornalista e pintora brasileira com mais de 50 obras publicadas. Com 18 anos, ela estreou na literatura com o livro Espectros. Embora mais conhecida como poetisa, deixou contribuições no conto, na crônica, na literatura infantil e no folclore. Certo? Então, isso aqui é um trecho de Cecília Meirelles, uma escritora, né, que, como vocês viram, ela também era professora, poeta, jornalista, pintora, e ela contribuiu com mais de 50 obras. Então, foi isso que a fez ficar conhecida, famosa. Tá certo, meus amores? Então agora nós vamos ver, como a Tia Bárbara falou, a diferença entre poesia e poema, e vamos ver um poema que ela escreveu também, certo? Vamos lá. A nossa literatura brasileira é riquíssima, com a variedade de escritores e escritoras que representam as nossas letras aqui no resto do mundo. Também muitas pessoas ainda confundem poema com poesia, como Tia Bárbara já falou, né? Assim entenderemos agora a diferença entre elas, tá? Poesia, gente, ele é um conceito mais amplo do que um poema, tá? Ela pode ser, não necessariamente apenas uma escrita, mas ela pode ser, ó, um quadro, um anoitecer, uma música, uma escultura, um pôr do sol, tudo que a gente acha assim belo, maravilhoso, certo? Uma música. E a poesia, ela é o que? Mais abrangente e contempla mais diversas manifestações artísticas e culturais e formas de expressão, certo? Então, para a gente fazer uma poesia, a gente pode fazer uma poesia em forma de música, a gente pode fazer uma poesia em um belo quadro, a gente pode fazer uma poesia em uma grande escultura que a gente faça, entendeu? Pode ser também uma escrita, onde a gente vai escrever lá alguns versos, certo, gente? Então a poesia, ela abrange muito mais do que um poema. E como Tia Bárbara falou, não necessariamente precisa ser escrito, mas de várias formas de se expressar, certo? O poema, né? Ele é um gênero textual que utiliza a palavra como matéria-prima, certo, gente? Então a gente não pode ver o poema como música, como filme, como a gente viu na poesia, tá? O poema, ele vai ser escrito, por isso a escrita, né, as palavras são a matéria-prima do poema, tá? Ele vem organizado em versos, estrofes ou prosas, ou seja, possui uma estrutura. Quando ele vai ser escrito o poema, ele tem toda uma estrutura, os versos, os estrofes, certo? Que a gente vai ver direitinho o que é cada um desses. E no Brasil, existem vários e várias poetas, tá? Entre elas, Cecília Meirelles, como a gente já viu a biografia dela, né? Então, muitas vezes, gente, esses poetas, eles se preocupam em brincar com o som das palavras. E esse brincar com o som das palavras, a gente chama de rima, que são palavras que combinam com outras. Por exemplo, amar, que rima com andar, ou seja, tem a sonoridade parecida. A gente vê, né? Amar, andar, comer, mexer. A gente vê que a sonoridade é bem parecida, por isso a gente chama de rima. Essa brincadeira com as palavras é de rima e a gente encontra nos poemas, certo, meus amores? Então, como a gente viu, né, as estruturas do poema, ela se organiza em versos e estrofes, que os versos são as linhas do nosso poema e as estrofes são o conjunto dos versos, ou seja, são o conjunto de todas as linhas que fazem parte do poema. Tia Bárbara vai escrever aqui um trecho do poema que vocês vão ver agora aí, de Cecília Meirelles no vídeo, certo? E a gente vai escrever, Tia Bárbara vai escrever um trechinho aqui pra gente ver o que são versos e o que são estrofes, tá certo? Então vamos agora assistir o vídeo rapidinho aí
do poema de Cecília Meirelles e tia Bárbara volta. Vamos lá? Leilão de Jardim, de Cecília Meirelles. Quem me compra um jardim com flores? Borboletas de muitas cores. Lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e azuis no ninho? Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol? Um lagarto entre o muro e a era, uma estátua da primavera? Quem me compra este formigueiro? E este sapo que é jardineiro? E a cigarra e a sua canção? E o grilo dentro do chão? Este é o meu leilão. Bom, meus amores, como a tia Bárbara falou, né, ela ia trazer um trecho desse vídeo que vocês viram com o poema Leilão de Jardim, certo? Então agora vamos ver lá o que são versos e o que é a estrofe, certo? Esse é o trecho que a tia Bárbara trouxe. Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol? Um largato entre o muro e a era, uma estátua de primavera. A gente já pode ver aqui a rima, que é esse brincar com as palavras. Caracol, que rima com sol. Era, que rima com primavera. Certo? Vocês podem ver que a terminação da sonoridade é a mesma. Era, ou e ou, aqui de caracol e sol. Certo? Então, como a tia Bárbara falou, versos são as linhas. Então, todas essas linhas daqui, ó, são o que? Os versos do nosso trecho. Cada linha dessa são os versos do nosso trecho do nosso poema, certo? Então, e tia Bárbara também falou que quando a gente fala em estrofe, a gente viu que é o conjunto de versos, então o conjunto de linhas. Então, esse trecho aqui, na verdade, a gente chama de estrofe. Então, todas essas linhas juntas, nós chamamos de estrofe, certo? Então, versos são as linhas, estrofe são todas elas juntas, que são as partes do nosso poema, certo? E a rima é o brincar com o som das palavras. Caracol, que rima com sol, era, que rima com primavera, certo? Bom, minha gente, então agora vocês vão ter que fazer uma pesquisa para nosso trabalho de hoje, tá? Qual é o trabalho que tia Bárbara quer que vocês façam? Vocês vão ter que pesquisar uma biografia, tá? Vão ter que elaborar uma biografia, lembrando que a gente viu que uma biografia ela tem estrutura de como ela é montada. Lembram que ela precisa ter o nome da pessoa, a idade, a cidade onde ela nasceu, o ano, mês e a data que ela nasceu, por que ela ficou famosa, quais os seus estilos de vida, o que ela faz, né? Então, tudo isso aí vocês encontram pesquisando na internet e tia Bárbara também vai mandar para vocês aqui pelo PDF, certo? Então, o que é que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que pesquisar uma biografia de alguém que você admira. Pode ser um ator, um artista plástico, um cantor, um familiar que vocês tenham, que vocês admirem essa pessoa, certo? Então, vocês vão ter que fazer essa pesquisa de biografia usando toda a estrutura que ela precisa ser feita, certo? Porque a gente viu que tanto na biografia quanto no poema, eles têm toda uma estrutura de ser feita. A biografia, como a gente já viu, né? Dia, mês e ano, o nome da pessoa, porque ele ficou famoso. E já no poema a gente viu que tem as rimas, os versos, os estrofes, que foi o que a gente viu aqui hoje. E também conhecemos a artista que também foi professora, escritora, né? E também contribuiu com obras para o nosso folclore brasileiro, Cecília Meirelles, onde a gente viu um pedaço do trecho da biografia dela e também vimos um poema bastante conhecido dela, que foi esse Leilão de Jardim. Certo, meus amores? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Aproveitem o final de semana, façam as atividades, mas também descansem, brinquem, certo? Que na próxima semana vai ser uma semana bem
animada, porque a gente vai comemorar a Semana da Criança. Certo, meus amores? Então, ó, um imenso beijo pra vocês. Um ótimo final de semana e a gente se encontra segunda-feira. Não esquece, tá? Tchau, tchau!